Olá, meu povo, tudo bom? Eu sou o psicólogo Francisco, estou aqui. Vamos começar de novo. Eu achei que a gente ia fazer igual no YouTube. Tá, pode ser então. Pode ser. Vamos lá. De boa. De boa. É muito difícil, cara. Ai, meu Deus. Olá, meu povo, tudo bom? Eu sou o psicólogo Francisco. Sou o João. Isso aí. Então, nós estamos aqui começando o primeiro episódio do Movimente Podcast. Esse projeto aí que eu e o João, que eu vou ter aqui a liberdade de chamar de João, às vezes vai sair Doutor João, né? Porque eu sou amigo de longa data. E eu queria explicar para vocês o que é esse projeto, de onde que ele vem, por que ele vem. Primeiramente, nos apresentando. Se apresenta aí pra gente, João. Olá, eu sou o João, né? Sou médico, trabalho com saúde mental. Atualmente, eu trabalho no CAPS e com atendimentos online em saúde mental também, né? Tenho um perfil um pouco diferente de alguns profissionais em relação à forma de trabalhar, em relação à forma de ver a saúde mental, justamente por ter uma abordagem mais ampla, mais integral, né? E não enxergar aquilo como uma parte isolada do ser humano, e sim como um componente, uma parte de um todo, que é uma coisa que eu tenho em comum com meu caríssimo Francisco aqui, que também tem essa visão mais holística, mais humanitária em relação ao atendimento, em relação à saúde, né? E isso é uma das coisas que uniu a gente, né, Francisco? Além da amizade de longa data que a gente já teve. Praticamente nós nos formamos dentro dessa filosofia juntos, né, meu cara? Sim, a gente desde cedo, antes de fazer qualquer faculdade, a gente já vinha pensando sobre isso, né? E aí, gente, eu sou psicólogo, tá? Formado em psicologia, não sou meio terapeuta, como alguns são aí, sou psicólogo inteiro. Sou especializado em Gestalt terapia, que é uma abordagem existencial da psicologia, mas flerto com várias outras que eu gosto bastante, a logoterapia, psicodrama, e o que precisar também a gente utiliza para poder estar ajudando nossos clientes e quem a gente estiver entrando em contato. Então, assim, como o João falou, eu também tenho essa perspectiva mais humanizada, essa perspectiva mais abrangente, complexa do que simplificada do ser humano, né? Essa coisa mais totalmente pragmática não é a nossa maneira de ver. A pessoa tem isso, é aquilo. Não, a gente pensa as situações de múltiplas maneiras. Então, por isso a gente acabou montando a Movimente Serviços em Saúde Mental, que é uma empresa nossa, e, consequentemente, agora resolvemos criar o podcast, né? Para poder estar conversando com vocês aqui. Então, já convido a todos para mandarem perguntas, temas que vocês gostariam de que a gente aborde aqui, e fique à vontade para estar interagindo com a gente. Bom, é isso. É isso aí. E aí, eu hoje vou ser o anfitrião aqui de vocês, lançando perguntas aqui para o João, para a gente responder juntos. Eu já lanço a primeira dúvida, né, João? Como é que funciona essa parada da medicina com a psicologia, cara? Que é um embate, né? Tem aí, pelo menos na cabeça das pessoas. Assim, é um embate que ocorre mais na cabeça das pessoas, isso tanto na cabeça dos pacientes quanto dos profissionais, infelizmente, né? Uhum. A gente tem hoje uma divisão entre as esferas profissionais que não faz nenhum sentido, inclusive é uma divisão que a gente não trabalha aqui dentro da Movimente, né? Então, eu sei que o Dr. Francisco, quando ele está com algum paciente, algum cliente, ele está em contato com os outros profissionais que acompanham a saúde mental daquele paciente, assim como eu também, nunca faço esse acompanhamento isoladamente, né? Então, para mim, doença não é sinônimo de remédio, né? Doença é sinônimo de tratamento, de acompanhamento. E tratamento em saúde mental tem que ser multiprofissional, tem que ser multidisciplinar, né? Tendo aquele paciente ou aquele cliente, né? O tipo de atendimento, o tipo de atenção dentro da saúde mental correspondente às áreas às quais ele necessita, às quais a demanda ocorre. Então aí vem a pergunta, né? Onde que entra a medicina dentro dessa demanda? Quando que
que essa demanda ela é médica, né? Então, Isso. isso é uma pergunta muito interessante, porque o limiar, muitas vezes, ele é muito mais tênue do que parece. Então, uma coisa que eu trago para alguns pacientes é a seguinte pergunta, né? Às vezes eu costumo perguntar isso na primeira consulta. Olha, você acha que o sofrimento faz parte da vida? E a pessoa vai me falar, faz parte da vida. Ok, o sofrimento faz parte, então o sofrimento é natural, ele é saudável, ele faz parte da vida. Sim? Quando que esse sofrimento se torna um problema de saúde? Se torna uma doença e que faz sentido cair aqui comigo para poder pensar numa medicação para trabalhar essa doença, né? A linha que separa isso, que separa o sofrimento saudável, natural, do que é patológico, às vezes é muito mais tênue do que parece, né? Então, eu acho que já começa por aí. Eu acho que a função do médico, a princípio, é fazer essa primeira distinção, que é uma coisa que muitas vezes não ocorre, né? É muito comum a pessoa, ela saber que se ela chegar no médico com determinada demanda, ela vai sair de lá com 2, 3, 4 remédios, às vezes, para sintomáticos, para aquela questão, sem a compreensão de onde vem aquilo, do que é aquilo, de como a vida dela está fomentando aquele quadro que está acontecendo naquele momento. Então, esse pensamento de que sofrimento é sinônimo de remédio é uma coisa que, como eu disse no início, não só na mente de pacientes, como também de profissionais, ocorre muito, mas que, na prática, o correto é que o profissional médico faça essa primeira distinção. Isso é patológico? Isso é doente, né? Ou não? Então, quando que você identifica que é patológico, né? Quando aquele transtorno que a pessoa passa, tanto que as doenças mentais não são chamadas de doenças, assim, de transtornos, né? Justamente por isso. Então, ele nada mais é do que uma exacerbação de um transtorno que a pessoa vive na sua existência, né? E aí pode ser na esfera da mente, das emoções, ou inclusive no cotidiano, né? Na vida diária. Muitas pessoas vêm para o nosso consultório aqui por causa de problemas pessoais, domésticos, né? No relacionamento, etc. Então, identificar quando isso se torna patológico é essencial, e a partir do momento de que isso se torna patológico, ou seja, de que uma alteração causada por esse problema, que eu vou chamar aqui de sofrimento ou de transtorno, passa a atravessar todas as esferas da vida daquela pessoa e ela perde o controle de conseguir trabalhar aquela questão, né? Então, tem um exemplo que eu dou, que é o seguinte, é uma ferida, né? Então, uma ferida, muitas vezes, ela só precisa de um bom curativo e de tempo para que ela se cicatrize, né? Da fórmula correta. Agora, algumas feridas precisam de sutura, precisam de gesso, precisam de remédio, porque doem demais, né? Então, se uma pessoa está com as pernas fracas, é interessante que ela faça um treinamento para fortalecê-las. Uma fisioterapia, né? Então, ela precisa de um profissional que treine aquilo que está fraco, né? Agora, e quando a perna da pessoa está quebrada? Não dá para mandar a pessoa caminhar para fortalecer essa perna, está quebrada. Então, é necessário, muitas vezes, um remédio, algo para cortar aquele processo inflamatório, aquilo que não permite que aquela ferida se cicatrize, né? Então, muitas vezes, o profissional médico, ele entra com uma função de ser uma ferramenta para que aquele indivíduo adquira capacidade de trabalhar o problema dele, de elaborar o que está acontecendo, né? Então, na minha visão, a psicoterapia, enquanto a medicina, às vezes, vai ser necessária para um quadro de saúde mental, a psicologia é sempre necessária, é indispensável, porque não tem como fortalecer algo que está fraco sem exercício, né? E sem entender o que está fraco, né? Então, é aí que eu vejo a conexão da medicina com a psicologia. E você, meu caro, como que, na sua experiência como psicólogo, assim, como que você tem encarado essa questão, né? Quando que um paciente, para você, ele pode ser trabalhado... Quando você fala, olha, não, esse cara não dá mais para trabalhar ele só aqui em terapia, ele precisa de uma ajuda médica mesmo, eu acho que ele está doente. Como é que é isso na sua vida, na sua vivência? Cara, de primeiro início, assim, a gente sempre faz quando tá urgente, né? Falo no início de carreira, de compreensão, a gente lança para o médico, para o psiquiatra, para o neuro, quando tá urgente, para um clínico geral, para um gastro, Mas, até por causa das nossas conversas, da nossa perspectiva, eu venho tentando fazer algo preventivo também, que é o que você oferece, né? Mas os próprios clientes, pacientes, são resistentes por que eu vou no médico
se não estourou, se a minha perna não quebrou ainda. Às vezes a perna ali tá trincando o osso, mas não quebrou, né? Então, assim, por via do costume, a gente acaba enviando a pessoa e a pessoa acaba aceitando o médico quando a perna quebra, Uhum. né? Mas, cara, eu vejo assim, que a gente poderia evitar a perna quebrar e a pessoa ir no médico para fazer aquilo, não permitir com que a perna quebre, né? Realmente. Sim. Fazer ali um tratamento de fortalecimento em conjunto. Nós, psicólogos, a gente entende muito. Nossa, eu, por exemplo, faço assim, cara, sendo bem sincero. Quando eu tento uma, tento duas, tento 3 vezes, de maneiras diferentes, podemos chamar de técnicas diferentes ou intervenções diferentes, e a pessoa não responde. Eu falo, opa, tem algo aqui que, de maneira comportamental, pelos pensamentos ou pela vontade, pelo contexto, outras coisas que a pessoa não conseguiu mudar aquilo. Não conseguiu ter um avanço naquilo. Então ela precisa de um auxílio. Sim. E aí eu vou lá e faço esse... Só que as pessoas são muito resistentes. Muito resistentes. Gente, como a galera tem medo de médico. A galera tem muito medo de tomar remédio. Cara, toda semana eu tenho que explicar para as pessoas que não necessariamente remédio vicia. Mas isso tem uma causa, né? É fácil identificar a causa. Eu sempre falo uma mesma piadinha com todo paciente meu no início, que é o seguinte: quando o paciente ele tem pelo menos assim, mais de 26, 30 anos, né? Ele vivenciou essa época foi a nossa geração também. É o seguinte, olha, você já ouviu quando você era mais novo falar que doido tem que tomar Gadernal? Essa frase. Fulano é doido, toma Gadernal, né? Toma Gadernal, até zoava, né? Isso era... A gente vem de uma época em que a saúde mental era piada, era visto com muito preconceito, muita discriminação e era vista de forma... Era ridicularizada mesmo, né? Sim. E isso tinha um motivo também do fato de que as condutas, as capacidades de intervenção em saúde mental eram muito mais limitadas do que são hoje. E a liberdade que as pessoas tinham de buscar um profissional também, né? Então, saúde mental era coisa para quem é maluco, né? Para quem não funciona, né? Para quem realmente é incapaz de viver em sociedade. Então, era uma coisa muito estigmatizada. Inclusive, o Gadernal, que eles falam, é um remédio para epilepsia, para convulsão, né? Olha só. E pode sim, em alguns casos, hoje em dia, praticamente nunca é usado para quadro de saúde mental, né? Saúde emocional, no caso, assim. Mas ficou esse estigma, então, de que a medicação de saúde mental ela vai te sedar, ela vai te viciar, você vai ficar dormindo o dia inteiro, você vai ficar dependente do remédio, vai tomar pro resto da vida, que é uma coisa que todo mundo acha também. De saúde mental é remédio pro resto da vida. Pro resto da vida. Então eu não quero começar, porque se eu começar, eu nunca mais vou parar, né? Exatamente. E não é verdade, tá, gente? Vocês que estão vendo o vídeo aí, isso não é verdade. Já responde pra gente aí, né? Não necessariamente, né? Não é, realmente não é. Inclusive, assim, essa multidisciplinaridade, essa questão do remédio, uma outra comparação, além da perna quebrada, que eu acho muito fácil para entender, é sobre educação alimentar, sabe? Sim. Eu vejo muita relação entre saúde mental e educação alimentar, né? Então, é aquela questão do seguinte: se a pessoa ela come errado por muito tempo e ela vai engordando, ela come muito, 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 você tem naturalmente, em termos fisiológicos, uma dilatação do estômago. Né? Inclusive uma dilatação de todo o canal intestinal daquele indivíduo, né? O processo da fome, então, por exemplo, enzimas responsáveis pela ativação da sensação de fome, como a GLP-1, por exemplo, né? Algumas enzimas hepáticas. Então, todo o processo biológico daquele indivíduo relacionado à fome e saciedade, ele vai se modulando com o tempo. Chega um momento em que o nutricionista, que é o profissional de longe mais capacitado para auxiliar alguém no processo de emagrecimento, por exemplo, ele não consegue intervir naquele cidadão. Por quê? Porque biologicamente ele já não consegue mais comer pouco. Sim. Ele já não consegue mais comer pouco açúcar, porque senão a insulina dele abaixa, ele tem uma hipoglicemia. Então, entenda, chegou a um ponto em que o comportamento daquele indivíduo modulou tanto o funcionamento biológico dele, que sem o medicamento, ele não consegue voltar ao comportamento normal mais.
Sim. porque o corpo dele se adaptou àquilo. Uhum. Então, eu acho que é aí, Chico. Eu acho que é aí. Desculpa, eu chamei de Chico, né, gente? Eu chamo ele de Chico. É meu... Cara, eu até prefiro que você me chame de Chico, Então, porque é é, verdade. é justamente aí que entra, né, a relação da medicina e da psicologia, eu acho, né, enquanto um dos profissionais traz essa reeducação, ensina o indivíduo a viver de novo de uma forma saudável e ter uma vida sustentável, que no caso da alimentação seria o papel do nutricionista, né? Sim, sim. Ter um indivíduo para quando aquela situação de descompensação se cronificou e já virou algo incorporado ao corpo, ao biológico do indivíduo, né? Então, o médico trabalha muito no neurobiológico, né? Onde que a função, o medicamento pode atuar na neurofunção daquele indivíduo, né? Biologicamente falando, levar um efeito mental ou comportamental. Sim, sim. Então, é muito por aí, cara. E ninguém quer aceitar que tem algum tipo de problema biológico, né? Que tem Então, defeito, né? Só que todo mundo tem, né? é normal, né? Tem muita gente que fala, olha, eu queria ser como as pessoas normais. Eu falo, meu querido, para você ser uma pessoa normal, você tem que ter algum defeito. Tem que ter algum defeito. Porque não é Faz problema, parte. ali você não é normal. Exatamente, exatamente. Agora eu tô me aproveitando muito, cara, que eu estou tomando remédio, né? Por causa da minha questão com sono, que você tá me ajudando. E eu falo assim, olha, o seu psicólogo tá tomando remédio, viu? Não ache que é só assim, meu Deus, é uma pessoa que a galera coloca o psicólogo como um exemplo de saúde mental, né? Aí eu me utilizo disso para quebrar essa expectativa. Tipo, todos nós precisamos de auxílio. Todos nós, né? Então, sim. Não, eu concordo. Eu só ia corroborar que eu também faço isso, né? Eu também fiz um tratamento com medicação em saúde mental há pouco tempo atrás. Sim. E é um remédio que eu passo muito para os meus pacientes, que é a sertralina. Sim, sim. Então, é um remédio que muitos pacientes eu ia passar a pessoa, não, mas eu não quero, eu não sou assim, eu quero ser normal, lá e te pegava na minha bolsa, olha esse aqui. Eu que tomo esse trem. Então, você tá falando mal de mim? Sim, sim, exatamente, exatamente. Eu acho E que aí, como profissional é bom a gente fazer isso, cara, para quebrar esse estigma, né, de que aqui tem o doente, aqui tem o perfeito, aqui tem o imperfeito, aqui tem o perfeito. Isso não existe, né? É uma construção, uma ilusão. é isso mesmo, e é muito importante. E depois até a gente pode convidar alguém para estar conversando com a gente historicamente, porque a história da loucura e da medicina e da própria psicologia é cheia, é tenebrosa, né, cara? As coisas que fizeram com as pessoas que tinham transtornos mentais e tudo, né? Exato. Então, gente, vai ter vários episódios, a gente vai, claro, a gente vai lançar devagar, a gente não vai ser que nem o flow da vida que todo dia vai gravar, não. A gente vai gravar uma vez por semana e tá lançando devagar e lançando os cortes também no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e no YouTube também. O gravado vai estar disponível no YouTube, o gravado em imagem e também no Spotify, imagem e áudio. Mas se você quiser só escutar o áudio, pode escutar. Se você quiser ver com a imagem, estaremos aqui. E por enquanto, nós não. O João, eu esqueci de falar isso. O João é lá de BH, ele está morando em BH, Minas Gerais. Eu estou morando em Guaratinguetá, São Paulo. Então, por isso que a gente está separado, né? A galera pensa podcast, aquela mesa com um estúdio de podcast, mas não. Apesar de nós dois viemos de Ipatinga, Minas Gerais. Então, olha como é que é a vida. Então, assim, eu queria reforçar para a galera que a visão holística que a gente acabou falando, mas que talvez a gente não definiu aqui exatamente, mas já estamos utilizando dessa visão para compreender a perspectiva da medicina, a perspectiva da psicologia. Nós estamos falando aqui pelo viés holístico. Holístico é o que, pelo menos na minha visão, o holístico é essa maneira de ver para além da coisa em si, de ampliar o olhar, de não ficar preso em estigmas, em critérios fechados. Você olha, o holístico é o quê? É o amplo, o aberto. Você olha de uma maneira aberta, humilde. Como assim humilde? Tipo assim, talvez eu não saiba isso daqui, deixa eu compreender
mais, deixa eu olhar cada situação de maneira nova. Isso é uma visão humilde. Quem tem uma perspectiva holística, ele olha a pessoa que chega com um discurso de depressão ou até tem sintomas de depressão, por exemplo, mas ele olha, calma aí, deixa eu me aproximar e entender isso de uma maneira nova. E aí, às vezes, aquela depressão vem de outra coisa por detrás, não exatamente a depressão, e você tem uma perspectiva mais abrangente e humana, empática sobre isso. Se você trabalha com uma perspectiva holística, fundamentalmente você tem que ter um olhar empático para o ser humano e saber trazer isso. Olha, eu tenho que pensar nisso que você está me falando, eu tenho que analisar com mais calma. O João, direto, quando eu mando o paciente para ele, o paciente fala assim, não, o João, a gente teve o primeiro contato, ele falou que vai analisar, vai estudar o caso, ele já não me deu um diagnóstico, ele vai ver qual remédio que é mais interessante diante do que eu trouxe, dos meus exames laboratoriais. Isso que é legal. E não você ter uma sessão... Receita de bolo, né? Receita de bolo, uma sessão de 10 minutos com um profissional e você já sai com um nome, um CID e um remédio, uma sessão de 10 minutos, sendo que tá lá no CID, no DSM, que tem transtorno que precisa de 6 meses para poder estar analisando. Exato. Então, assim, compreenderam? Você quer agregar essa visão do holístico, João? Não, eu acho que eu concordo exatamente, também vejo exatamente dessa forma. Dentro da medicina tem a questão muito de não enxergar um diagnóstico e sim um ser humano, né? Isso é uma coisa que bom, não sou só eu que sou assim, tem muitos profissionais que também aderem a essa área e são os meus mestres, fazem parte das escolas às quais eu fui formado, né? E hoje eu também sigo essa mesma linha. Então a pessoa ela não é um diagnóstico, ela não é uma depressão, ela não é um TDAH, ela não é uma ansiedade, né? O indivíduo ele é tão diferente do outro quanto se pode ser. E simplificar uma pessoa a um nome, assim, eu acho que é a forma mais ignorante que você pode ter de trabalhar um problema de saúde da mente daquele indivíduo. Porque se o que tem de mais complicado dentro do que a gente chama de ser humano é a mente, né? Você em 10 minutos simplificar isso, o que tem de mais complexo em nós, em uma palavra, com critérios pré-definidos num livro, assim, isso é grosseiro, né? Grosseiro. Então, eu acho que por aí, assim, né? Dentro do meu campo de trabalho, a visão holística, ela entra muito nisso, nesse aspecto, de tentar ver além do diagnóstico, né? É por aí. É isso aí. Então, gente, não esperem polêmicas, falas que querem instituir coisas aqui nesse podcast, porque nós, pelo contrário, a gente vai trazer mais perguntas, reflexões, do que exatamente bater o martelo sobre determinados assuntos. Como a gente vê em vários podcasts, até no meu Instagram, eu postei reagindo a um cara falando assim, a indústria farmacêutica, a medicina quer isso, quer aquilo. Você não vai escutar esse tipo de coisa aqui, sabe? A gente vai, pelo contrário, ter essa reflexão sobre o que nós estaremos tratando aqui. E da mesma forma, você vê que esse tratamento psicólogo médico, ele é amplo, vai para muitos lados, muitas vertentes, e a gente só explicou aqui para vocês que isso acontece dessa maneira e exige tempo, exige cuidado, exige conversa entre os profissionais. Com certeza. É muito importante. É isso. Eu acho que vai ser muito massa esse podcast, né? Apesar dos componentes, dos hosts aqui do podcast não terem uma aparência tão palatável aos olhos, né? Mas eu acho que vai ser um conteúdo bacana e vai ser mais legal se tiverem perguntas. Então manda pergunta aqui. Isso. Uma pergunta pode virar um tema de um vídeo inteiro. Então tem muita gente que as pessoas morrem com dúvida, vão para a cama com dúvida sobre saúde mental, às vezes por vergonha, por medo de perguntar. Aqui é um lugar para a gente discutir isso com uma cabeça mais aberta, uma visão mais ampla
de cada um dos temas. Exatamente. Siga-nos na rede social, que é... Deixa eu até pegar aqui porque eu esqueci, mas Movimente Saúde Mental é o nome do nosso projeto em conjunto. E do Instagram, deixa eu pegar, que de fato eu esqueci, tá, gente? Tá começando agora. Chama Movimente Saúde Mental. É só seguir no Instagram, muito fácil, tá? E nas outras redes sociais também, só pesquisar Movimento Saúde Mental. E o João me fez lembrar uma coisa, nós temos um projeto, agora nós estamos fazendo gravado esse podcast, mas quando a gente pegar uma prática, que nós também somos seres humanos, estamos aqui aprendendo a fazer isso daqui, a gente vai fazer live dessa nossa conversa para vocês interagirem ao vivo. Então vai ser mais legal ainda. Olha só que da hora. Vocês vão ter acesso agora ao podcast inteiro, depois os cortes, mas vai ter um momento que vocês vão fazer perguntas para a gente ao vivo e a gente vai responder ao vivo aí sobre a questão de vocês. Então é isso, João. Você quer deixar algum recado, alguma fala? Fique à vontade, meu cara. O recado é isso, o recado é mais para os próximos episódios. Se você tem alguma coisa que você quer ver, aproveita, deixa aqui então, pergunta no comentário que a gente já faz os próximos episódios. Isso. A gente já pretende estar respondendo algumas perguntas já no próximo. Exatamente. E a gente vai tentar deixar aqui na descrição também os links, tanto para as nossas páginas pessoais, quanto para a página da empresa da Movimento Saúde Mental. É isso aí. Maravilha. Então, estamos juntos aí, viu, gente? Obrigado por todos que estão nos acompanhando. Hoje é só mesmo para a gente ter esse panorama geral. Fiquem ligados aí nos próximos episódios. Não temos ainda o assunto da próxima, porque a gente está decidindo com calma, mas vai ter, tá bom? A gente está com esse projeto e a gente está muito animado para estar auxiliando vocês através da internet, viu? Grande abraço. Valeu! Falou!